Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar rapidamente sobre a biologia molecular dos carcinomas uroteliais. Essa é a minha declaração de conflito de interesse. Os carcinomas uroteliais têm duas vias essenciais de carcinogênese. Uma que é a grande maioria, que se iniciam com os tumores papilíferos, que vão dar origem aos tumores papilíferos. A gente sabe que 70% desses tumores têm recorrência, e a segunda via são a dos músculos invasivos, onde um terço deles, aproximadamente, e seguem por uma sequência de carcinoma in situ, atipias cada vez mais marcantes, tumores de alto grau. E a gente quer uma intersecção nessas duas vias, onde esses tumores de via papilífera eles se transformam em 15% deles em tumores de alta via, até chegarem os músculos papilíferos. Quando a gente olha essas duas vias, elas têm duas vias moleculares diferentes, afinal. Aquela do carcinoma músculo invasivo, ela desde o início é uma via de alto número de mutações. Então, elas vão adquirindo cada vez mais mutações progressivas, são aqueles que têm uma alta carga mutacional, e não há um driver muito específico. A gente tem algumas alterações muito importantes. E de alta carga mutacional, que isso é muito importante quando a gente falar de imunoterapia. E a outra, na verdade, é a via do FGFR3, onde o driver principal, existem outros, como a família RAS, o PI3CA, mas a família FGFR3, o fator de crescimento do fibroblasto, é o mais importante. Então, esse passou a ser um alvo extremamente importante recentemente, porque estão entre as alterações mais comuns. 20% dos músculos invasivos têm mutações do FGFR3, e são encontradas, eventualmente, em outros tumores do trato urinário superior. Hoje, rapidamente, a gente tem um teste para identificar. Esse é o teste aprovado pelo FDA, que identifica essas mutações de FGFR. Elas têm 3 mutações pontuais dentro desse teste e 4 fusões, porque um dos problemas dessa mutação é que justamente a gente tem várias vias, várias formas de ter essa mutação, não só fusões. Então, quando é fusão, o FISH pode ser bastante adequado, mas ele não cobre todas as possibilidades dos tumores FGFR3 mutados. Então, esse é o teste atualmente aprovado para terapia-alvo no carcinoma urotelial FGFR3 mutado. O outro aspecto importante, então, são aqueles outros tumores onde tem uma alta carga mutacional. E a gente sabe, então, que quanto maior a carga mutacional de um tumor, maior a formação de neoantígenos, maior a possibilidade de responder à imunoterapia. E os tumores, em relação à imunoterapia, podem ser muito diferentes em relação à resposta imune. Eles podem ser completamente ignorantes, ou seja, não causar nenhuma reação inflamatória. Eles podem causar uma reação inflamatória, mas que não consegue adentrar a intimidade do tumor, então fica perifericamente, ou então mesmo aqueles tumores que têm a reação inflamatória alta no meio do tumor, mas não mata a célula tumoral, porque a célula aprendeu a fugir da resposta inflamatória, e principalmente alguns dos mecanismos são os mecanismos de controle imunogênico. Os principais estão aqui, ou seja, listados, são tumores ou seja, a resposta imunogênica depende desse balanço de sinal inibitório e ativador, e entre eles, um dos mais importantes está na via do PDL1, PDL2 e PD1. Essa conexão da célula T com a célula tumoral ou a célula apresentadora de antígeno torna o tumor ignorante à resposta imune. O PDL1 é normalmente expresso em macrófagos, é parte do nosso processo fisiológico de controlar os processos inflamatórios, pode ser induzido, e a gente sabe que células tumorais com uma frequência bastante grande o expressam, fazendo com isso ter evasão da resposta imune. Isso levou ao Prêmio Nobel do ano passado, ou seja, para o professor Conde e para o Dr. Ellison, ganharem o Prêmio Nobel, e com a metáfora que eles mesmos criaram, ou seja,
O PD1, PDL1, esta ligação PD1, PDL1 é o freio da resposta inflamatória. E a intenção do tratamento é justamente liberar esse freio da resposta inflamatória. Aqui o professor Conjo e o Dr. Ellison do MD Anderson recebendo o prêmio Nobel. E com isso a gente sabe que hoje as imunoterapias são aprovadas em diversos tumores, incluindo os carcinomas uroteliais. Aqui começa o problema. Você tem várias opções e aí você tem vários testes para fazer. E várias respostas. E aí, talvez, se a gente tiver nesse slide, o slide principal da palestra, ou seja, mostrando que, na verdade, conforme a droga que você pretende usar, o marcador é diferente, o jeito de interpretar esse teste é diferente. Então, a gente vê comparativamente, ou seja, aqui, por exemplo, no durvalumab, a gente avalia célula imune e célula tumoral, no atezo só célula imune, no nivolumab célula tumoral somente, no pembro célula tumoral e célula imune, e no avelumab só célula tumoral. Então, na verdade, esta é a primeira dificuldade do teste do PDL1. O que eu vou avaliar depende essencialmente da estratégia terapêutica que será elaborada. Se fosse só isso, seria fácil. Né? Mas os cutoffs são diferentes, são completamente diferentes. Se a gente olhar a linha do cutoff, vai de 25%, 1%, 100%. Então, na verdade, isso cria uma dificuldade muito grande na interface patologia, oncologia clínica. Ou seja, como eu vou fazer, que droga eu vou usar, e qual teste eu vou aplicar como tentativa de, se não for preditivo, pelo menos de indicativo do resultado. Então, na verdade, é isso que, embora a gente saiba que os inibidores de checkpoint têm uma eficiência muito alta, na verdade é limitada a 10% a 40% dos pacientes, por isso a gente precisa de biomarcadores muito efetivos para poder saber quando indicar essa resposta. E a pergunta hoje é: qual é o melhor biomarcador? A gente tem que saber isso, ou seja, é isso que nos próximos anos nós vamos buscar. Qual é um biomarcador efetivo para a resposta em imunoterapia? Os testes preditivos são muitos, né, para usar imunoterapia, que têm sido defendidos. Eu não tenho tempo aqui hoje para ir por todos eles, na verdade, mas eu tenho desde um imunoscore que, em essência, em resumo, é quantificar quantas células T eu tenho versus quantas células CD3, CD8 e são específicas. Ou seja, eu faço um balanço entre a resposta T e a resposta T citotóxica e faço um score. Isso está há algum tempo já na literatura e, essencialmente, a gente usa, talvez, em alguns tumores de cólon e de mama. E a gente não usa imunoscore amplamente para todos os tumores. O segundo é instabilidade de microsatélite, porque, na verdade, o FDA aprovou, foi a primeira aprovação agnóstica do FDA, aprovando imunoterapia para aqueles tumores que são instáveis microsatelitalmente. Ou seja, a instabilidade de microsatélites autoriza o uso de imunoterapia, né, pelo FDA. E aí você pode fazer por imunohistoquímica, esse é um teste bastante consagrado, especialmente no carcinoma de cólon, né, onde a gente faz de rotina 100% das vezes, pode fazer por PCR ou pode fazer por sequenciamento, mas ele, na verdade, ele está muito bem provado para carcinoma de cólon. O terceiro teste que a gente pode fazer, e tem sido usado com mais frequência no pulmão, é o índice de mutacional, ou seja, quantas mutações tem um tumor. Né? Então, vocês viram que os músculos invasivos de bexiga, pela via molecular, são mutações cumulativas. Em teoria, esses são os tumores, na verdade, que vão criar mais neoantígenos e, portanto, eles terão uma resposta imune mais proeminente. Porque, com muitas mutações, quando o índice mutacional é alto, eu crio novos antígenos tumorais e, com isso, eu crio uma resposta inflamatória adequada. E esse é um teste que é promissor, mas não está totalmente pronto para a prática clínica. Ele está restrito essencialmente a 2 plataformas hoje e se discute muito o que é importante nesse teste, porque ele é um teste hoje
meramente quantitativo. Ele diz o número de mutações. Ele não analisa nenhuma qualidade dessas mutações, quais são mais antigênicas, quais são mais frequentes, são simplesmente um número. Óbvio que isso se aplica para o carcinoma músculo-invasivo da bexiga, que tem uma via molecular de mutações cumulativas, e eles são os que têm maior índice de mutação. E, finalmente, eu reservei mais tempo para falar do PDL1, né, que é o mais usado na prática. Então, a imunohistoquímica tem muitas maneiras da gente analisar, só células tumorais, só células imunes, um TPS, que é Tumor Positive Score, o outro que é CPS, que é um Combined Positive Score, que varia de tumor para tumor. Ou seja, a aplicação, cada tumor ele é diferente. E eu tenho esses tipos de reações. Eu tenho, por exemplo, as células tumorais totalmente positivas, enquanto que no painel daqui da esquerda para vocês, na verdade, está as células tumorais, as células inflamatórias em torno do tumor e as células tumorais negativas. Às vezes eles são completamente negativos e às vezes tanto as inflamatórias quanto as tumorais são positivas. Em neoplasias urológicas, PDL1 por imunohistoquímica está indicado apenas para carcinoma urotelial. Mas tem valor em termos de prognóstico para diversos outros valores. E, novamente, o quadro se repete. Então, eu tenho, hoje, na verdade, 2 testes principais para ser feitos com 2 anticorpos diferentes, com 2 plataformas diferentes e com 2 interpretações diferentes. Qual é a mensagem disso? Eu preciso saber, como patologista, o plano terapêutico para saber que teste eu apresento. Se eu não souber isso, eu posso fazer o teste que não está indicado para aquela determinado tratamento. Então, é importante a interação oncologista-patologista. Eu preciso saber, na verdade, qual teste aplicar, porque eles são completamente diferentes. Um usa um anticorpo chamado 22C3, o outro usa um SP142, um é feito na plataforma da Agilent, outro é feito na plataforma da Ventana, um interpreta célula tumoral e célula inflamatória, o outro só célula inflamatória, um tem um cutoff de 10% no CPS, outro tem um cutoff de 5% no CPS, na sua interpretação. Seja como for, eu tenho algumas exigências do espécime. Pode ser em qualquer espécime, na verdade, neoplasias papilares, se tiver componente invasivo, são aceitáveis, histologia sarcomatosa é aceitável, sítios primários e metastáticos são aceitáveis, menos do que 50 células tumorais viáveis não é aceitável. Metástase óssea também não está validado para metástase óssea. E essa é a interpretação, então, do teste para o atezolizumab, onde eu tenho ele negativo, eu tenho também uma possibilidade de ter alguma coisa positiva entre 1% e 5%, mas ele é reportado como IC1 negativo, ou o teste é positivo quando mais do que 5% da área tumoral total é positiva de células inflamatórias. A gente só mede dentro do tumor, ou seja, o estroma intratumoral e a massa, ou seja, o que eu tiver fora do tumor, eu não tenho validação para fazer isso. E aí tenho possibilidade de ter agregados de células inflamatórias, e eu tenho que calcular isso frente à massa tumoral, quanto representa, se mais ou menos de 5%, ou então, se é negativo, são aqueles testes que têm positividade completamente negativa, né? Ou seja, você não vê célula corada, ou você vê uma quantidade muito pequena de células coradas, né, na estrutura. Enquanto que os testes positivos, eles apresentam agregados de células infiltrando o tumor ou peritumoral. Né? Quanto por cento deles vão ser positivo? Na verdade, na população, a gente tem 68%, ou seja, 2/3 vão ser PDL1 negativos, 1/3 vai ser PDL1 positivo. E a taxa de resposta, na verdade, varia. Se tiver menos do que 5% das células, 9,5% de resposta, enquanto que se for positivo mais do que 5%, eu tenho 25% de resposta.
Então, em resumo, para ficar, então, cada teste tem a sua interpretação, a sua plataforma e o seu resultado. Né? Então, na verdade, hoje a gente não sabe qual é o melhor teste preditivo, talvez seja a somatória deles. Né? E, em conclusão, na verdade, a gente tem que a imunoterapia, então, é um avanço indiscutível, o maior avanço na última década. Os testes preditivos de resposta são imprevisíveis, mas muitas aprovações são acompanhadas desses testes. E a introdução da imunoterapia para os carcinomas uroteliais exige um teste específico, melhores cuidados pré-analíticos. Então, isso é extremamente importante e é a minha última mensagem. É fundamental para o patologista testar PDL1 que ele tenha um material adequado. E, se possível, uma biópsia a frio. Ou seja, é muito importante, porque biópsias a quente, na verdade, criam artefatos, se tornam muito mais difíceis. Se há a intenção de fazer um teste preditivo, uma biópsia a frio é mandatória. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, tá. Meu nome é Ana Carolina, sou oncologista da Rede Dó, trabalho também no Hospital da Lagoa. Vou apresentar um caso, então, lá da Rede Dó. É um paciente de 84 anos. Peraí. Aqui. 84 anos, mecânico, aposentado, estabagista, 80 maços anos, retirista social, e que tinha bastante comorbidade. Ele era hipertenso, tinha hipercolesterolemia de longa data, deficiência auditiva, osteoartrose no quadril, ele ia para consulta em cadeira de rodas e fazia uso já de simvastatina, losartana e amlodipina. Então, ele começou em abril de 2016 com um quadro de hematúria. E aí fez uma RTU em maio de 2016, tinha um tumor acometendo a parede anterior da bexiga, e no histopatológico veio um carcinoma urotelial infiltrante de alto grau, o neoplasia infiltrava o córeo da mucosa e a camada muscular própria. Foi feito exames de imagem, então a ressonância de abdômen pélvico mostrava uma massa de 3,9 centímetros, que comprometia a parte anterior da bexiga, e com borramento do plano gorduroso adjacente. No tórax, tinham as imagens sugestivas já de metástase pulmonar. No exame físico, era um paciente que tinha um PS3, então vinha na consulta com cadeira de... como é que eu volto aqui? Cadeira de rodas. Exame de físico não tinha nada de nota. E, após a RTU, ele tinha, não tinha mais a queixa de hematúria. Então, resumindo, era um paciente de 84 anos, com PS3, com várias comorbidades, incluindo déficit auditivo. Então, era um T3-NX-M1, já com metástase pulmonar, que, no momento, estava sintomático. Por conta da RTO, ele não tinha mais a queixa de hematúria. A gente sabe que o carcinoma urotelial é o câncer mais comum em homens, segunda maior causa de neoplasia geniturinária. É uma doença de paciente idoso, né? A mediana da idade é em torno de 70 anos. E 25% dos pacientes já apresentam com doença já metastática ou doença avançada. E é uma doença que está associada a um prognóstico reservado, com tratamento, a sobrevida mediana em torno de 15 meses só. Então, o objetivo então, do tratamento desse paciente com doença metastática é tentar prolongar a sobrevida e dar qualidade de vida para esse paciente. Então, o que a gente tem de tratamento, né, na verdade, o primeiro tratamento era cisplatina isolada, que só depois veio o estudo com a MVAC no início da década de 90, que é um esquema bem agressivo, assim, de evento adverso difícil de ser lidado com os pacientes idosos. Né? Então, depois, lá para no início de 90, no meio dos anos 90, veio o estudo com a MVAC, com Genzari, no início de 90 veio os estudos com a MVAC, e depois, nos anos 2000, Genzari cisplatina, que mostrou que tinha toxicidade bem melhor do que a MVAC, mas com uma eficácia parecida. Então, aqui é o estudo fase 2 com gemcitabina e cisplatina versus MVAC, que mostrou a mesma eficácia, com uma taxa de resposta em torno de 40%, e com um melhor padrão de toxicidade. O que é importante relatar nesses estudos é que a média de idade desses pacientes era em torno de 60 anos, que é bem menor do que a gente vê no dia a dia, que é em torno de 70. A mediana então, da doença é em torno de 70, e os estudos
era em torno de 60%, e o Karnofsky, que era um maior de 80%, quer dizer, um PS0 e 1, 80% dos pacientes tinham um PS0 e 1, eles tinham um bom estado geral, que não é a realidade que a gente vê no dia a dia. E aqui é só para falar do estudo com carbo, porque muitos dos pacientes eles não têm condições de fazer cisplatina por conta da função renal, e aí foi estudada o uso da carboplatina, que é eficaz, mas ela é menos eficaz que a cisplatina. Então, para esse paciente, a gente teria a opção, paciente com doença metastática, de fazer quimioterapia, ou com MVAC, Genzar e cisplatina, ou, no caso do paciente que não tem condições de fazer cisplatina, quimioterapia com carbo, ou droga isolada. Só que esse paciente ele estava no momento assintomático, ele não tinha PS, não tinha condições clínicas nem para quimioterapia, na verdade, nem para carboplatina. E aí foi discutido com a família, e aí foi optado por acompanhar e fazer radioterapia só se ele tivesse sintomas de hematuria. Então, esse paciente ficou acompanhando, então, até dezembro de 2016, quando ele começou com quadro de hematuria, e aí foi feita uma radioterapia paliativa. E aí ele começou aqui em junho de 2016, a lesão tinha 3,9. Aí, em dezembro de 2016, quando ele fez a radioterapia, a lesão foi para 5,3. E aí ele foi acompanhando. Em abril de 2018, ele teve progressão de doença, a lesão foi para 8,3 centímetros e começou de novo com quadro de hematuria. Então, o que a gente precisa no paciente idoso é definir realmente se ele tem condições ou não de fazer quimioterapia com cisplatina. Isso faz toda a diferença no tratamento. Então, a gente sabe que 50% desses pacientes eles não vão ter condições de fazer quimioterapia com platina, né? E você vê que a maioria, poucos pacientes eles vão conseguir, menos de 30% vão fazer quimioterapia com platina acima dos 70 anos. E aí, em 2011, foi publicado então, os critérios de ineligibilidade à platina, que são o PS maior que 2, clearance de creatinina menor que 60, perda da audição maior que grau 2, insuficiência cardíaca classe 3 e já a presença de neuropatia periférica. Então, esse paciente, então, baseado nisso, na verdade, a gente... Peraí. Então, a gente teve 2 estudos que avaliou pacientes que não tinham condições de fazer cisplatina com o tratamento com a imunoterapia. O primeiro estudo foi publicado com atezolizumab e depois teve um estudo publicado com pembrolizumab. Então, o estudo com pembrolizumab, os pacientes foram randomizados em pembrolizumab, não foram, desculpa, os pacientes fizeram pembrolizumab ou suporte, não, desculpa, os pacientes fizeram não foram randomizados, só fizeram pembrolizumab, na verdade. E aqui é só para mostrar que a média de idade dos pacientes, a mediana foi 74, quer dizer, a mediana foi muito maior do que os estudos com quimioterapia. E o PS, 42% dos pacientes tinham PS2. A taxa de resposta girou em torno de 29%, quer dizer, menor do que com os estudos de primeira linha de quimioterapia, que giravam em torno de 40%, mas com 7% dos pacientes tiveram resposta completa. Já o estudo com atezolizumab, era um estudo que tinham 2 cortes, um para pacientes que eram inelegíveis à platina e outro estudo, outra corte que foi publicado, que eram pacientes que já tinham tratado e tinham progredido com platina. Então, nesse estudo também, a idade mediana dos pacientes era de 73, quer dizer, maior do que os estudos com quimioterapia, e o número de pacientes com PS2 era em torno de 20%. A taxa de resposta foi em torno de 20%, e todos os pacientes, todos os subgrupos de pacientes responderam, incluindo os pacientes que não tinham expressão de PDL1, inclusive com taxa de resposta completa. E a sobrevida mediana foi de 15 meses, muito parecida com os estudos também de quimioterapia. Em relação aos eventos adversos, os mais comuns foram fadiga, diarreia, quer dizer, a maioria dos eventos não eram graves, né? Pruridos, são mais eventos relacionados realmente à imunoterapia. E aqui, só para resumir, na verdade, as 2 drogas que a gente tem aprovação para pacientes que não têm condições de fazer cisplatina é o atezolizumab, o pembrolizumab, com uma taxa de resposta parecida. Sobrevida mediana, no caso do atezo, foi 15,9 meses, e uma taxa com
eventos adversos de grau 3 e 4, em torno de 16% e 19%. Que é só para mostrar para vocês que, por exemplo, esquema com carbo e gemcitabina para pacientes que não têm condições de fazer cisplatina, a taxa de resposta maior é 36%, né, quando compara com a imunoterapia em torno de 20%, mas a sobrevida global foi em torno de 9 meses, e aqui no estudo do Atezo foi em torno de 15,9 meses. Então, aqui, os eventos adversos eles são podem dar em qualquer lugar, né, qualquer sistema, na verdade. Eles não são frequentes, mas os mais frequentes são dermatite, rasco cutâneo, pneumonite, e eles variam muito, podem ser sintomas, eventos adversos que podem ser resolvidos, ou, por exemplo, a hipofisite, que não tem, o paciente pode ficar e ter que repor o corticoide, então, para o resto da vida. Depois, em maio de 2015, foi publicado pela FDA, na verdade, porque os estudos mostraram benefício em todos os subgrupos de pacientes, mas o FDA liberou, em maio de 2015, uma notificação dizendo que só poderia se tratar em primeira linha pacientes que tivessem mais de 5% de PDL1, expressão de PDL1, baseado em 2 estudos que estão em andamento, que são estudos que comparam quimioterapia mais imunoterapia versus imunoterapia. Enfim, baseado nesses estudos, então, a bula foi trocada para pacientes só com uma expressão maior do que 5% de PDL1. Então, em abril de 2018, esse paciente começou o tratamento com a atezolizumab. Em maio de 2018, e aí, 9 de 2018, ele teve a resposta parcial. E aí, já um ano depois, agora em maio, ele mantém doença estável em relação ao último exame do mês 9, assintomático. Na verdade, ele teve um quadro de hipotireoidismo que está sendo super controlado, está de fácil manejo. E aqui para mostrar que no estudo, realmente, com um ano, 57% dos pacientes estavam vivos com a atezolizumab. Então, concluindo, o tratamento com a imunoterapia levou respostas duráveis em pacientes com carcinoma ureterial inelegíveis à platina. A taxa de resposta girou em torno de 20%. A indicação, depois da notificação da FDA, é para pacientes inelegíveis com expressão maior de 5% de PDL1. A mediana da sobrevida foi em torno de 14 meses, muito parecida com a da quimioterapia. E o esquema foi bem tolerado, com baixa taxa de eventos grau 3 e grau 4, que a gente precisa saber, no futuro, quais são os melhores marcadores moleculares para definir quais são os pacientes que vão responder. Assim, para o paciente que não tem condições de platina, no caso, esse paciente, que ele não tinha condição nem de quimioterapia, nem com carboplatina, é um paciente que já está há um ano acompanhando doença, e com baixo evento adverso. É isso. O programa Roche Testing tem como objetivo fornecer subsídio a testes diagnósticos para pacientes oncológicos. Em uma plataforma online integrada, é possível visualizar todos os módulos, exames oferecidos e elegibilidade para solicitação de testes. Quer saber como se cadastrar? Acesse o site rochetesting.com, clique no módulo desejado e clique em Acesse aqui. Na tela seguinte, clique em Cadastre-se e preencha as informações solicitadas. Aguarde a validação de seus dados em até um dia útil. Você receberá em seu e-mail um login e senha provisória, que deverá ser alterada no primeiro acesso. Serão enviados no endereço cadastrado kits para o envio da amostra biológica do paciente. E com isso, você está apto a solicitar testes por meio do programa. Em caso de dúvidas ou para abastecimento de kits para envio, ligue no número 0800 777 2277. A Roche investe continuamente em inovação e no desenvolvimento das melhores soluções em saúde para os pacientes. Bom acesso e até breve! Bom, a gente tem 1 minutinho e meio aí, se alguém desejar fazer alguma observação, alguma pergunta. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou aproveitar para reforçar a mensagem
que eu gostaria de deixar, que é, sem a integração, sem a conversa entre o patologista, o oncologista e o urologista, a gente não consegue avançar e a gente não consegue dar a melhor informação. Então, é fundamental a gente saber o planejamento, saber as dificuldades, conseguir fazer. E a outra coisa é que, para fazer testes em bexiga, em biópsias de bexiga, são sempre difíceis pelo aspecto de fulguração do tecido. Então, acho que é extremamente importante, na verdade, essa conversa com o patologista para saber se a gente consegue, na verdade, dar o máximo de informação e, de preferência, se possível, a gente ter uma biópsia a frio com tecido fresco recebido. Isabela. Espera segundos. Eu ia comentar justamente isso, uma coisa que tem funcionado muito conversando com os urologistas, principalmente nas ressecções por cistoscopia, né, tentar tirar o máximo que conseguir, né, superfície, etc., a frio, né, eu sei que depois sangra, e depois tirar só o leito, né, já com a fulguração. Configuração, para evitar justamente fulguração do material e interpretação desses testes. E fazendo isso em 2 tempos tem funcionado muito bem. E melhora, inclusive, a avaliação de invasão, camada muscular e etc. Isso é uma alternativa muito boa. Tá bom. Muito obrigado. Eu estou à disposição, então. Carol, com alguma coisa? Então, Esse paciente não teve a expressão de PDL1 porque, na verdade, depois ele não ficou mais acompanhando comigo, mas ele, no início, foi antes de ter sido aquele alerta do FDA, então não todos os pacientes podiam fazer o ateso. Então, tá bom. Bom, então, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente vai para o próximo módulo.